Existem três tipos de substituição tributária. A substituição tributária para frente ou progressiva. Substituição tributária para frente ou progressiva. Substituição tributária para trás ou regressiva. E substituição tributária concomitante ou simultânea. Concomitante ou simultânea. Então deixa eu dar um exemplo primeiro de substituição tributária para trás, tudo bem? Vou começar aí. Vocês preferem que fale pela frente primeiro? Para não bagunçar o caderno? Preferem, né? Então vou começar. Então, é que a substituição tributária para frente é um pouquinho mais difícil, mas é fácil também, mais difícil não. Vamos lá, substituição tributária para frente. O melhor exemplo que eu conheço é o do nosso amigo chinês aqui da lanchonete. Tá? Eu falei para ele desse exemplo com vocês na última aula. Eu, quando dava aula na TV, você vinha lá comprar um pão de queijo. No intervalo você comprava um pão de queijo. Do lado 50 vezes comprar pão de queijo. Eu resolvi atender chinês. Então, falei assim, mas só não precisa falar como é que é bom dia em chinês. Aí ele, tchau, sim, hao. Deve ser isso, mais ou menos, tá? Tchau, sim. Aí, no outro dia, eu falei, você não pode dizer como é que é obrigado? Ele, tchê. Aí, ele foi me ensinando um monte de coisa, né? Aí eu, um dia, cheguei e falei assim, cara, como é que se pede um salgado em chinês? Quero esse salgado, como é que se fala? Ele, me dá manquê. Me dá manquê. Eu entendi isso, né? Me dá manquê. Aí, um dia eu cheguei lá, cheguei a mão para tirar onda, né? Cheguei, tchau, Santana, me dá manquê. Eu falei, o quê? Eu, tchau, Santana. Me dá mantém. Aí ele ficou assim, né? Que me dá mantém. Aí ele chegou para a esposa dele e falou, achei que estava assim, me dá pão de queijo. Me dá pão de queijo, esse rapaz eu. Bom, resolveu o problema. Mas eu via com frequência ele vendendo um cigarro. E é um cigarro. Um cigarro legal. Imagina o que é você emitir nota fiscal de um cigarro, pagar ICMS de um cigarro. Então, como é que é a técnica de tributação de cigarro? Tem a Souza Cruz, não sei se chama ainda assim, sabe aquela super indústria de cigarros? Vamos lá. Tem a empresa indústria de cigarros que vai vender um lote de maços de cigarro para lanchonetes chineses. Quando ela realiza essa operação de circulação de mercadoria, ela pratica o fato gerador do ICMS. Quando ela pratica o fato gerador, ela é contribuinte. Então, ela vai pagar o ICMS, depois sobre circulação de mercadorias, na condição de contribuinte. Só que a lei diz que ela vai pagar também o ICMS, que será devido pelo chinês quando ele vender esse cigarro. Então, a lei diz assim, olha, você está vendendo esse maço de cigarro aqui por R$8. Só que o preço de tabela de venda lá do lanchonete normalmente é R$10 o maço de cigarro. Então, você vai pagar, além desses R$8, como contribuinte, você vai pagar ainda o ICMS que será devido para o chinês quando ele, lá no futuro, lá na frente na cadeia produtiva, ele for vender o cigarro para o consumidor final. Porque eu não quero fiscalizar esse cara. Imagina fiscalizar cada bar, cada lanchonete. É muito mais fácil fiscalizar você. Entendeu? Então o chinês não tem que se preocupar com esse tributo. Ele jamais será sujeito passivo. Porque a lei determinou que o responsável tributário, desde a origem, será o sujeito passivo. Então isso é uma responsabilidade tributária por substituição. Ele substituiu completamente o contribuinte. É uma substituição para frente. Por quê? Porque o
fato gerador só vai acontecer lá na frente, na cadeia produtiva, no futuro. Entendeu? A substituição tributária está na frente, ou progressiva. Entendeu? E se o chinês não vendeu o cigarro? Não vendeu o cigarro, o que vai acontecer? O contribuinte responsável tributário vai ser ressarcido. Ele vai ter que receber de volta aquele tributo que foi pago por um fato gerador que acabou não acontecendo. Entendeu? Encalhou o cigarro, não vendeu, é devolvido para o Souza Cruz. O Souza Cruz tem que receber o dinheiro de volta, o tributo que pagou por um fato gerador que não aconteceu. Ele era presumido, o fato gerador mas acabou não acontecendo. Aí se não vendeu por 10, vendeu por 9, aconteceu um valor menor do que o previsto. A Souza Cruz vai ter direito a uma restituição do valorzinho do que pagou a mais. Entendeu? Lembra que no exemplo eu falei que ela pagou já presumindo que ele venderia por R$10 o maço de cigarro, mas acabou não vendendo por 10, estava encalhado, vendeu por 9. Né? Então a Souza Cruz vai ter direito a uma repetição de débito da diferença. Hoje, depois de uma controvérsia grande no Supremo, o Supremo entende que pode receber ali repetição de débito parcial. Aí você vai falar assim, porra, como é que pode? Fato gerador futuro, não aconteceu, está cobrando. Isso não seria inconstitucional? É cobrado por um fato gerador que nem aconteceu ainda, fato gerador presumido. Então, para evitar esse problema, a Constituição expressamente prevê essa possibilidade de substituição tributária para frente. No artigo 150, parágrafo 7º da Constituição. 150, parágrafo 7º. A lei poderá atribuir a sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Então, o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição, ele expressamente admite a substituição tributária para frente. Foi colocado pela emenda constitucional número 3, de 93. Tudo bem? Justamente para ninguém ter dúvida que pode. E aqui a Constituição dizia assim, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Então o Supremo, por um tempo, entendia que a repetição de débito só aconteceria se não acontecesse o fato gerador, ou seja, se não houvesse a venda do cigarro. Mas depois a jurisprudência evoluiu para, se acontecer parcialmente o fato gerador, um valor menor, né? Aí também tem direito à repetição de débito. Diga. Então, é que normalmente nesse tipo de venda, esses contratos normalmente são feitos de venda por consignação. O chinês ele não vai ficar também a vida inteira com cigarro lá sem devolver os maços para Souza Cruz, tá? Estou falando Souza Cruz só porque a empresa é mais conhecida, né? Mas para qualquer empresa de cigarro, tá? Então ele normalmente ele vai devolver, fala, olha, está aqui encalhado, estou devolvendo. Então ele acaba informando. Se ele não informar, de fato, não vai ter como a Souza Cruz não saber, saber, né? Tá legal? E se ele vender a mais, aí o preço a Souza Cruz tem que pagar mais? Então, se ele vender a mais, um valor maior, aí eu acho que a fazenda fica com prejuízo, né? Porque ele, como não tem que dizer quanto vai vender, né? Acaba que essa informação acaba não chegando. A rigor deveria Souza Cruz pagar mais, mas aí por uma situação é tão difícil fiscalizar isso que para a fazenda é muito melhor aceitar o que está ali previamente determinado, entendeu? Essa é a substituição para frente ou progressiva. Por que tem esse nome, para frente ou progressiva? Porque o fato gerador só vai acontecer lá na frente, na cadeia produtiva, certo? Acontecer na frente. Tudo bem? E tem a substituição tributária para trás ou regressiva.
Essa acontece quando o fato gerador aconteceu atrás na cadeia produtiva. E o melhor exemplo é o exemplo da cooperativa de leite. Tem outros, né? Mas falei na aula passada, né, da Saúde Laticínios, né? Na cooperativa lá da Luísa, Saúde Laticínios. Tá? Se você quer um produto para proteger a sua saúde, compre Saúde Laticínios. Então, ela tem uma indústria de leite, tá? Não é cooperativa, é indústria. Ela é a dona da indústria. E aí, Ananias, Bárbara, Aline, Pedro, são pequenos produtores rurais. Então, Pedro vai lá, acorda 4h30 da manhã, tira leite lá das 3 vacas dele e leva a Saúde Laticínios. Aline tem 5 vacas, tirou, levou lá as latas. Bárbara tem 1 vaca, tirou, levou. Você tem 4 vacas, tudo bem? Aí chega lá, todo dia, 5 da manhã, 5h30, chega lá na Saúde Laticínios as latas de leite. Pedro, Aline, Bárbara e Ananias, todos realizaram fato gerador do ICMS, que estão realizando a circulação de mercadorias, praticaram fato gerador, estão vendendo leite, tá? São contribuintes do ICMS. Só que imagina o que é fiscalizar cada produtor de leite, pessoal. Imagina o fiscal ir lá, 4h30 da manhã, quanta vaca? Quantos leite? A vaca não produziu nada. Então o que é muito mais fácil? É fiscalizar só a indústria. Tá? E aí o que acontece? O fiscal só vai na indústria. Tem 100 produtores, mas só vai na indústria. E aí a lei estabelece que a Saúde Laticínios, a indústria de leite, será responsável tributário pelo ICMS devido pelos produtores de leite. Certo? Então, a indústria de laticínios, ela pagará o ICMS do Pedro, da Aline, da Bárbara e da Ananias, na condição de responsável tributário por substituição. Jamais chegará uma guia do ICMS para o Ananias pagar. Certo? Então a lei já estabeleceu que desde a origem a sujeição passiva é do responsável tributário. Por isso é uma responsabilidade por substituição. Substituição para trás, porque o fato gerador aconteceu atrás na cadeia produtiva. Quando a Luísa vender o seu leite para o supermercado mundial, para o Guanabara, seja lá qual for, ela estará praticando o fato gerador do ICMS na condição de contribuinte, que aí é ela que está vendendo. É Saúde Laticínios. Mas ela, além de pagar como contribuinte, pelas vendas que ela faz para o mercado, ela está pagando como responsável tributário pelas vendas que os produtores rurais fizeram para a indústria. Entenderam? Essa é a responsabilidade tributária regressiva, ou para trás. Certo? E existe a responsabilidade tributária simultânea ou concomitante. Essa é a substituição tributária concomitante ou simultânea. Que acontece quando? Quando o momento da responsabilidade tributária é o momento da ocorrência do fato gerador ali, não tem essa situação de cadeia produtiva, de para frente, para trás, etc. Vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Imagina que o Ananias tenha uma aplicação financeira num fundo de renda fixa, tá? E aí ele está investindo em fundo de renda fixa e, sei lá, ganhou uma rentabilidade de 15 mil reais na aplicação financeira dele. Então, ele teve rendimentos, tá? Quando quem aufere renda tem que pagar imposto de renda, não é isso? Auferir renda. Então, ele deveria pagar o imposto de renda. Só que a lei acha tão complicado que o contribuinte fique lá acompanhando as suas aplicações financeiras e veja quanto rendeu e tal, que estabelece que a instituição financeira
é substituta tributária do contribuinte. Então, a própria instituição financeira vai recolher o imposto de renda devido pelo Ananias. Ele não vai ter que se preocupar com o imposto de renda. A própria instituição financeira, é claro que ela vai tirar da aplicação do Ananias para pagar o imposto de renda, é o chamado come cotas que eles chamam, vai tirando da aplicação financeira do Ananias. Ela não vai fazer caridade, né? Mas ela que se preocupa com tudo. Então, o Ananias praticou o faturador, mas desde a origem da obrigação tributária, a sujeição passiva sempre foi da instituição financeira, na condição de substituta tributária, né, responsável por substituição. Aí é uma substituição concomitante. Mesma coisa, a Aline vai viajar para a Disney, tá? Vai lá ver o Mickey, o Pateta, o Pato Donald, mudar de lugar, né? Vai para a França, ver o Louvre, né? Vamos lá, vai para a França e quer comprar euros. Quando a pessoa vai numa casa de câmbio e compra euros, ela está praticando o faturador do IOF. O IOF incide sobre câmbio também, entre outras coisas. Então, ela deveria pagar o IOF. Só que a legislação diz que, embora ela seja contribuinte, a casa de câmbio é responsável tributária. Então, a casa de câmbio não vai dar uma guia de IOF para ela pagar no banco. A própria casa de câmbio vai fazer o recolhimento do IOF devido pela Aline, tá? Mas ela vai fazer na condição de substituta tributária. Tudo bem? Essa é a substituição concomitante ou simultânea. Entendido isso?